Veja só, os irmãos, João retrata a glória que ele estava vendo, e depois que ele se dá conta do ambiente no qual ele estava, ele começa a prestar atenção e ver um livro na mão do Senhor que estava sentado sobre o trono. Ninguém podia abrir aquele livro, era um livro selado. Naquela época, quando eles escreviam ou no pergaminho, eles colocavam o selo fechava o livro. E esse livro tinha 7 selos. E ele dizia que ninguém podia abrir o livro, era um mistério, era uma coisa que estava lá e ninguém sabia porque era um mistério. E ninguém tinha autoridade nem poder de abrir o livro, até que aparece um que era digno de abrir o livro. Coloque na sequência. Veja só. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Jesus. Amém. Então João olhou e disse assim: como é que nós vamos fazer esse livro? Quem é que pode nem olhar para ele? E o anjo dizia, um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi. Ou seja, aqui está o que pode resolver nossas necessidades, nossos problemas. Venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veja que o ancião diz assim: aqui está o leão da tribo de Judá. E quando João olha, ele não vê um leão, ele vê um cordeiro. Um cordeiro como tendo sido morto, mas tinha vivido. Tinha 7 chifres, 7 olhos, eram os 7 Espíritos de Deus. Mais um verso. E veio, o cordeiro veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. Louvado seja Deus. Interessante que a Bíblia nos mostra, e é isso que nós vamos fechando aqui, que este livro, ele não era um livro de boas notícias. As boas notícias eram o Evangelho, boas novas. Mas o livro que o Cordeiro toma das mãos do Senhor, do que está sentado no trono, era um livro de juízos. Nele estavam escritos os acontecimentos finais que passariam a se cumprir, pelo que nós entendemos nesse processo até aqui, após a saída da igreja desta terra. João está no céu. Depois desse momento de arrebatamento, o livro se apresenta. O Cordeiro é o único digno de abrir o livro. No livro estão os juízos de Deus para este mundo, visto que são coisas que deveriam acontecer após o período da igreja. E nós dizemos isso porque, voltando ao entendimento do nosso início de capítulo 1 ali, porque ele passaria a ver as coisas que depois daquelas coisas iniciais iriam acontecer. As coisas que depois do período da igreja iriam acontecer. Então, o livro que o Cordeiro toma das mãos do Senhor, ele é um livro de juízos que iriam se cumprir depois que a igreja estivesse arrebatada. Então, João ouve isso do Senhor.
eu vou te mostrar as coisas que depois destas hão de acontecer. O cordeiro toma o livro da mão do que estava sentado sobre o trono e vai começar no capítulo 6 a abrir os 7 selos. Lembrando que esse livro iniciará o período de juízo de Deus. Até aqui o Apocalipse não registrou nenhum juízo. Não aconteceu nada de mal, de problema, de dificuldade, nada aconteceu. Vai acontecer daqui para frente. As coisas difíceis, as perturbações, a tribulação programada para o Apocalipse iriam acontecer, elas estavam registradas no livro. Por isso era preciso abrir o livro. E o livro é aberto nesse momento, no céu, quando o Cordeiro se apresenta e se coloca como aquele que é digno de abrir o livro. Então, como eu disse, é a partir daí que vão acontecer os juízos e a tribulação desse tempo. E se nós conseguirmos entender, esta é uma parte do livro que está programada para o momento posterior ao arrebatamento da igreja. A igreja teria sido arrebatada lá no início do capítulo 4, antes que os juízos acontecessem. João foi arrebatado ao céu depois do período das 7 igrejas que não aparecem mais na história do Apocalipse. Finalizando, nós vemos também que nesse capítulo 5 ele faz referência à divindade do próprio Senhor Jesus. Põe o verso 8. Veja só: havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Veja só, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Ninguém se prostra a não ser diante da presença de Deus, do Pai. No próprio Apocalipse, lá no final do livro, se não me falha a memória, no capítulo 19, quando João está tão extasiado com as coisas que ele vê, ele tenta se ajoelhar diante do anjo, e o anjo diz: ó, levanta, porque eu sou um servo igual a você. Mas aqui não, os anciãos se ajoelham diante do Cordeiro. Muitas pessoas ainda insistem que Jesus não é Deus, mas Jesus é o Senhor, digno da honra, digno da glória. Na eternidade, os anjos, os serafins, os anciãos, eles se prostram aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo a sua divindade. No verso 12 à frente, ele confirma isso. Veja só, que com grande voz diziam os anjos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria, e força e honra e glória e ações de graça. Isso acontece no céu, diante da presença de Deus, diante do trono de Deus. Os seres celestiais glorificam o nome do Senhor Jesus, que é Deus juntamente com o Pai. Glórias a Jesus. Então, nós vamos observar que essa parte do Apocalipse se refere ao arrebatamento da igreja, porque está colocada exatamente entre o final do tempo da igreja e o início do tempo da tribulação. Acaba o tempo da igreja, vai começar o tempo da tribulação.
E no meio desse período está o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e só depois começariam a acontecer as coisas que o Senhor iria mostrar. Amém, irmãos? Amém. Esta palavra eu queria encerrar por aqui. Porém, eu falei muito aqui que o arrebatamento aconteceria antes da tribulação propriamente acontecer. Portanto, a igreja não atravessaria a grande tribulação como alguns entendem que vai acontecer. Mas nós vamos, na semana que vem, eu vou fechar aqui o capítulo 5, estamos encerrando o 5, mas na semana que vem nós vamos abrir um espaço, porque a nossa intenção é detalhar melhor os elementos que nos dão certeza, convicção de que a igreja é arrebatada antes da tribulação. Isso aqui que nós falamos hoje é apenas uma indicação, mas essa indicação está confirmada em diversos aspectos da palavra, que é o que nós queremos mostrar, e vamos fazer isso na próxima semana, para que nós tenhamos assim uma convicção de que realmente a igreja não passaria por esses momentos. Amém. É uma avaliação um pouco demorada, mas nós vamos fazer, se possível, um dia, se não possível, em 2 dias. Existem vários aspectos que nos apontam para ratificar esse entendimento. Talvez alguém olhou em capítulo 4 e diz assim, mas será que é isso mesmo? Não está dizendo explicitamente, mas nós vamos no próximo dia aqui falar sobre os pontos que nos fecham esse entendimento e essa compreensão. Amém? Amém.